Eu inicio dizendo que nós somos uma casa legislativa. Às vezes, parece alarmante que a gente tenha que lembrar isso. Nós somos uma casa legislativa. A nossa função é legislar. A nossa função é transformar situações de insegurança jurídica em situações de segurança jurídica. Esse projeto de lei é um projeto de lei que tem por objetivo transformar a jurisprudência definitiva do Supremo Tribunal Federal em uma lei municipal. Uma jurisprudência que dita políticas públicas. Mas a jurisprudência, ela não pode ocupar o lugar da lei. Cabe a nós, legisladoras e legisladores, elaborarmos a legislação que deve nortear as políticas públicas da cidade do Recife. Me parece assombroso que a gente não saiba disso quando nós somos vereadoras e vereadores. Então, o que eu estou propondo aqui é um projeto de lei para nós legislarmos acerca de uma situação que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, que não é um órgão legislativo, que é um órgão jurisdicional. E aí, se nós não legislamos, nós ficamos na situação de omissão legislativa, porque é nosso dever legislar sobre situações como essas. Nós estamos falando de uma situação em que há um vácuo legislativo. Outra coisa, a situação citada pela vereadora que me antecedeu, fazendo alusão ao relatório da CLJ, apenas reafirma a necessidade de nós termos leis. Nós temos que entender a diferença entre executivo, legislativo e judiciário. Não é possível que eu precise subir à tribuna para fazer esse tipo de esclarecimento. O judiciário julga, o executivo executa políticas públicas e o legislativo legisla. Nós estamos legislando. O executivo executa políticas públicas. Ele tem que executar as políticas públicas, preferencialmente, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque o STF obriga todas as instâncias. Mas isso não nos exime do nosso dever de legislar. E nós não estamos aqui propondo uma legislação que crie privilégio para ninguém, muito pelo contrário. E muito menos que viole a política municipal de habitação. A prioridade para mães solos, ela continua. Esses critérios, eles não se superpõem. Aliás, existe uma superposição da lei que indica a prioridade para mães solo, para mães vítimas de violência doméstica. Nós não estamos brigando com esses critérios. O que nós estamos dizendo é que onde a lei... Vou pedir silêncio, senhor presidente. Que onde a lei faça referência à entidade familiar, essa referência à entidade familiar inclua como entidade familiar aquela união estável homoafetiva. É somente isso. O que a gente está pedindo é que a lei considere as uniões estáveis homoafetivas como entidades familiares. Por isso, inclusive, nós fazemos alusão convertidas ou não em casamento, porque hoje a união estável homoafetiva pode ser convertida em casamento, mas ela pode não ser convertida em casamento. E ela continua sendo entidade familiar. Isso para casais heterossexuais também. Um casal heterossexual que tem uma união estável, não convertida em casamento, apresenta-se como entidade familiar para fins habitacionais. Então, dentre os critérios, há as prioridades. Vou citar uma das prioridades que eu mais defendo, a prioridade da família com filhos com deficiência. A prioridade da família monoparental feminina com filho com deficiência. É claro que esse critério da mãe que tem filho com deficiência, da mãe atípica, esse critério está acima na lei.
A gente não está disputando com esse critério, está muito claro na lei. Essa prioridade, ela subsiste. O que eu estou pedindo é que nós reconheçamos, por lei, que uniões homoafetivas, uma união estável homoafetiva seja considerada como entidade familiar para fins legais, para os critérios exigidos na política municipal de habitação. É somente isso. Então, todas as falas que me antecederam, com todo respeito, as falas que me antecederam não compreenderam o propósito desse projeto de lei. O que nós estamos querendo é apenas que se reconheça por lei aquilo que o STF já definiu, e nós estamos querendo que se reconheça por lei que, imagine que mude a prefeitura, mude o prefeito. Imagine, por exemplo, se um dos candidatos que concorreu à prefeitura tivesse vencido a eleição. Ora, se não há lei, a primeira coisa que ele faz é encerrar essa política pública. A gente precisa da lei para ter segurança jurídica. A gente não pode depender da política, do gestor, porque o gestor, ele é temporário, a lei não. A lei é perene. Então, a gente precisa da lei para dar estabilidade jurídica para as entidades familiares homoafetivas e garantir que elas não sejam excluídas do acesso a programas habitacionais em razão de discriminação. Então, é o contrário de privilégio. A gente não está criando privilégio nenhum aqui. O que a gente está fazendo é garantir que entidades familiares homoafetivas não venham a ser vítimas de discriminação LGBTI-fóbicas. É apenas isso. Espero ter conseguido explicar o propósito da lei e espero contar com o voto das senhoras e dos senhores. Muito obrigada.